Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 6. Mateus 6. Jesus continua seu sermão no monte. Mateus 6 apresenta o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus instrui seus discípulos sobre vários aspectos da vida espiritual. Ele aborda temas como a prática da justiça, a oração, o jejum e a confiança em Deus para as necessidades diárias. Neste capítulo, Jesus oferece ensinamentos profundos e práticos sobre como viver uma vida centrada em Deus e voltada para o reino dos céus. Essas instruções são tão relevantes hoje quanto eram na época de Jesus, oferecendo orientações valiosas para os crentes em sua jornada espiritual. Contexto histórico. Diante do contexto, no judaísmo posterior, a promoção da justiça na doação de esmolas tornou-se um tanto legal e profissional. Logo, o coxo da porta de Formosa é um exemplo de mendicância profissional porque mendiga todos os dias. A perversão das esmolas recebidas pode ser vista no grito do mendigo, que está implícito na frase, abençoe-se dando-me. Por outro lado, a perversão do ato de dar é vista nos benfeitores que anunciam com trombeta, possivelmente uma expressão metafórica. O desejo de ser visto pelas pessoas é o mesmo termo do qual derivamos a palavra teatro. Existem duas formas de doação: doação de panela e doação de caixa. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Mateus 6. Versículos 1 ao 12. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 1. Jesus fala sobre as esmolas. Jesus não proibiu atos públicos de justiça, ver nota em Mateus 5 verso 16, entretanto, advertiu que a motivação para tais atos é mais importante que o simples fato de realizá-los. Todos esses fatos devem ser feitos para a glória de Deus, e não para a reputação humana. Aqueles que buscam aplauso quando realizam boas obras não receberão qualquer recompensa. Nos versos 2 ao 18, Jesus fornece princípios gerais para a realização de atos justos. Versículos 2 ao 4. A importância de doar com o coração e não para se mostrar. As palavras, quando deres esmola, supõem que os discípulos prestarão assistência regular a pessoas necessitadas. A proibição, não toques a trombeta, origina-se do fato de que as caixas de ofertas no templo, caixas do chofar ou caixas da trombeta, possuíam a forma de trombeta com uma ampla abertura onde as moedas eram depositadas e um funil caracolado sempre mais estreito que, em seu ponto mais estreito, sai na caixa. Esse arranjo impedia que ladrões metessem as mãos no interior da caixa.
Deste modo, tocar a trombeta é provavelmente uma referência à ação de lançar moedas de maneira ruidosa no cofre em forma de trombeta e por meio disso chamar a atenção para a generosidade pessoal. Jesus descreveu tal conduta como hipócrita. A palavra hipócrita, no grego, upokrites, originalmente referia-se aos atores que representavam em teatros gregos ou romanos. Os hipócritas a quem Jesus se referia são atores espirituais que fingem ter piedade a fim de ganhar a aprovação humana. As instruções sobre a mão esquerda e a direita proíbem que alguém celebre seus próprios atos de justiça. Dê com liberalidade, mas nunca dê ênfase ao fato de que você faz assim. Versículo 5. Jesus não se agrada da hipocrisia. Ficar em pé nas sinagogas, locais de reuniões para adoração judaica, ou nas esquinas ao orar, assegura que muitas pessoas vejam que os hipócritas estão orando, mas Jesus ensinou que Deus não possui qualquer consideração por tais ações públicas. Versículo 6. Ora a Deus com a sinceridade do teu coração. Um quarto, grego, tameion, era um aposento que não possuía portas ou janelas para o exterior da edificação. Fechar a porta conferia total privacidade. Visto que o verdadeiro discípulo ora para uma audiência celestial e não para uma audiência humana, a privacidade é ideal para a oração genuína. Jesus descreveu o Pai como aquele que está em secreto. Deus está sempre presente. O discípulo pode encontrá-lo no local mais obscuro. Versículo 7. Evitem repetições. As balbuciadas dos pagãos podem referir-se à palavra sem sentido que aparece nos papiros mágicos gregos. Tal como o familiar abracadabra, estas fórmulas eram combinações despropositadas de sons que as pessoas acreditavam ter um poder especial. Textos antigos mostram que judeus por vezes abraçaram tais práticas. Versículos 8 e 9. Jesus ensina a oração. Ao ordenar que seus discípulos orai, da seguinte maneira, em vez de simplesmente, orem isto, Jesus demonstrou que esta oração foi oferecida como um modelo e não como um mantra para ser recitado. A primeira pessoa do plural nosso implica que Jesus pretendia que esta oração servisse de modelo para a oração comunitária, ou seja, uma oração para quando os discípulos estivessem reunidos como um grupo. Isto confirma que no verso 5 não pretendia proibir os discípulos de orar juntos publicamente na sinagoga ou em outros ajuntamentos, mas antes proibia orações motivadas por ostentação religiosa. Santificado seja o teu nome, sugere que Jesus esperava que seus discípulos vivessem uma vida justa que honrasse e não que profanasse o nome de Deus. Mateus 5 verso 16. Esta é uma importante precondição para a oração bem-sucedida. Versículo 10. Continuação da oração. À luz de paralelos com orações judaicas contemporâneas e com o ensino de Jesus de que o reino de Deus é uma realidade presente, mas que também aguarda uma plena consumação futura, a petição, venha o teu reino, possui um foco presente e um futuro. A petição exige que os discípulos se submetam mais plenamente à vontade de Deus como súditos de seu reino por intermédio de Jesus. Deveríamos orar diariamente pela consumação futura do governo de Deus no qual ele reinará plena e completamente sobre o mundo. Versículo 11. O pão nosso de cada dia. Pão de cada dia era a quantidade de pão necessária para sobreviver por um dia. A petição faz lembrar Provérbios 30 versos 8 e 9. Jesus desejava que seus discípulos vivessem em um estado de constante dependência de Deus e de sua provisão. Versículo 12. A importância do perdão. A gramática grega indica que o discípulo ora pelo perdão de Deus somente após ter expressado perdão às outras pessoas. Versículos 13 ao 25. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se,
porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Versículos 13 ao 15. O reino, poder e glória. Deus perdoa aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. O verdadeiro arrependimento resulta em uma prontidão para perdoardes as outras pessoas. Versículo 16. Instruções para o jejum. Semblante triste, desfiguram a face, refere-se à prática judaica de esfregar cinza na face e apresentar expressões sombrias durante ocasiões de jejum. Embora esses atos originalmente expressassem verdadeiro arrependimento, os hipócritas os adotaram para mascarar sua falsa piedade. Versículos 17 ao 20. Mais instruções para o jejum. Jesus acentuou o valor passageiro das riquezas mundanas. As larvas da traça podiam destruir rapidamente tecidos valiosos que estivessem guardados pelos antigos. A palavra ferrugem significa literalmente consumir. Ela pode referir-se à corrosão das moedas de metais ou aos insetos que arruinam valiosos estoques de alimento. Versículo 21. O coração e o tesouro. Visto que o discípulo deve amar a Deus de todo o seu coração, Mateus 22 versos 37, Deuteronômio 6 verso 4, o amor às posses e riquezas materiais é uma forma sutil de idolatria, Colossenses 3 verso 5. Versículos 22 e 23. O olho é a luz do corpo. Em escritos judaicos, um olho bom representava uma atitude generosa e um olho mau, uma atitude mesquinha, usurária. O olho mau, uma visão imprópria sobre a riqueza, resulta em profundas trevas interiores, uma cegueira moral que diminui a capacidade de enxergar e buscar aquilo que é bom. Versículos 24 e 25. Somente podemos servir a um Deus. Não é a vida mais do que a comida, é um estilo rabínico de argumento. Ele infere que, se Deus faz algo maior para nós, Ele também fará algo menor. Especialmente, se Deus criou você, a realização maior, Ele certamente é capaz de alimentá-lo, uma realização menor. Versículos 26 ao 34. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois,
Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Versículo 26. O Senhor provê alimento. Jesus aqui reverteu seu argumento anterior e inferiu que, se Deus se preocupa em fazer algo menor, alimentar as aves, Ele certamente fará algo maior como alimentar seres humanos. Versículo 27. A inutilidade da preocupação. As palavras traduzidas por acrescentar um côvado à sua estatura referem-se à longevidade. Preocupar-se é inútil e não pode prolongar a sua vida. Versículos 28 ao 30. A beleza e a paz de observar as coisas simples. Jesus revelou que a causa real da ansiedade tem a ver com a pequena fé dos discípulos, querendo indicar a dúvida acerca do poder de Deus e a descrença em seu desejo de prover para seus filhos. Versículos 31 e 32. Evitem a ansiedade por coisas materiais. A obsessão com as posses materiais manifesta as prioridades distorcidas dos gentios. Colossenses 3 verso 5. Versículo 33. A prioridade deve ser o reino de Deus. O discípulo que dá valor ao reinado de Deus sobre sua vida e que diligentemente busca uma vida reta pode confiar no Eterno para a satisfação de suas necessidades. Versículo 34. Jesus ensina a focar no presente. Jesus não proibiu fazer planos para o futuro, mas criticou a inquietação com relação ao futuro. Ele insistiu que, em vez disso, seus discípulos se concentrassem nos desafios do presente. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 6. Priorizar o reino de Deus. Jesus ensina a importância de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, confiando que todas as outras coisas necessárias serão acrescentadas. Mateus 6 verso 33. Isso nos lembra de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e confiar em sua provisão. Confiança na providência divina. Jesus incentiva seus seguidores a não se preocuparem com as necessidades materiais, pois Deus cuida até mesmo das aves do céu e das flores do campo. Mateus 6 versos 25 ao 32. Essa lição nos ensina a confiar na providência divina e abandonar a ansiedade, sabendo que Deus cuida de nós. Prática da oração. Jesus ensina sobre a importância da oração sincera e íntima com Deus. Ele dá o exemplo da oração do Pai Nosso como um modelo para seus discípulos. Mateus 6 versos 9 ao 13. Isso nos incentiva a cultivar uma vida de oração constante e a buscar comunhão com Deus. Desapego dos bens terrenos. Jesus adverte contra o apego aos bens materiais e ensina a importância de armazenar tesouros no céu, onde não são sujeitos a deterioração ou roubo. Mateus 6 versos 19 ao 21. Essa lição nos lembra da transitoriedade dos bens terrenos e nos encoraja a buscar um tesouro eterno em Deus. Não julgar. Jesus instrui seus seguidores a não julgarem os outros, pois serão julgados da mesma maneira. Ele nos exorta a primeiro remover a trave do nosso próprio olho antes de tentar remover o cisco no olho do nosso irmão. Mateus 6 versos 1 ao 5. Isso nos lembra da importância da humildade e do amor ao lidar com os outros. Conclusão. Portanto, o Senhor nos ensina diversas coisas, dentre elas que orações repetidas não têm efeito maior. Repetir muitas vezes uma oração pronta não é sinal de fé, mas sinal de incredulidade. Além disso, Jesus ensinou seus discípulos a orar e mostrou-lhes a oração típica de nosso Pai Celestial.
A intenção do Mestre não era fazer com que os discípulos repetissem nossos pais repetidamente. O desejo de Jesus era que seus discípulos observassem os princípios da oração ideal em Nosso Pai. Da mesma forma, Jesus ensinou que o jejum deve ser acompanhado de cautela. As pessoas não deveriam saber que estamos jejuando, pelo menos não todos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.